Hoje vamos mergulhar num livro que, olha, deu o que falar. Coração Selvagem, de John Eldredge. O nosso objetivo aqui é desconstruir as suas ideias centrais, perceber o que ele realmente propõe. Bem, no centro de tudo, o Coração Selvagem diz que há uma pergunta fundamental que assombra todo e qualquer homem. E essa pergunta é esta: será que eu tenho o que é preciso? E segundo o autor, isto não é uma dúvida qualquer, daquelas que aparecem e desaparecem, não. É descrita como a insegurança mais profunda, a que define a alma masculina e, no fundo, a que acaba por motivar grande parte do seu comportamento. Ok, mas de onde é que vem esta pergunta tão profunda? Bem, Eldredge aponta para duas coisas que estão completamente interligadas. Algo que ele chama a ferida e a sua consequência, a pose. Então, o que é a ferida? O livro descreve-a como uma espécie de lesão emocional, algo profundo que molda a pessoa. Muitas vezes, diz o autor, vem da ausência ou da desaprovação de um pai. É essa ferida que planta a semente da dúvida, que faz um homem questionar a sua própria força, o seu próprio valor. E para dar uma imagem do impacto disto, o livro até cita uma música bem conhecida do Paul Simon, The Boxer. A letra diz: "Eu carrego as lembranças de cada luva que o pôs no chão, mas o lutador ainda permanece." A ideia é precisamente essa. É uma dor que deixa uma marca para sempre, sabe? Mesmo que a pessoa continue a lutar, a ferida está lá. E o que é que acontece como resposta a essa ferida? Surge um mecanismo de defesa, a que o livro chama o falso eu. Pense nisto como uma pose, uma máscara. É uma fachada inautêntica que um homem cria para proteger essa vulnerabilidade, para projetar uma imagem de que está tudo sob controle. E isto acontece em situações do dia-a-dia, coisas que todos já vimos. Por exemplo, aquela atitude de fingir que se sabe tudo sobre carros quando se fala com um mecânico, ou numa reunião de trabalho desviar as culpas para outra pessoa, ou até algo tão simples como pôr um sorriso na cara e fingir que está tudo bem na igreja ao domingo. Tudo isto, segundo o livro, são manifestações deste falso eu. E tudo isto leva-nos ao que é, talvez, o conflito central do livro. De um lado, temos o que ele chama de homem domado, aquele que é seguro, previsível, o bonzinho. Do outro lado, o ideal do livro, o homem selvagem. E atenção, quando ele diz perigoso e arriscado, não é no sentido de ser mau, é no sentido de ser autêntico, de não ser domesticado pelas expectativas da sociedade. É ser, na sua essência, bom. Ok, então a grande questão é: como é que se recupera essa autenticidade, esse coração selvagem? A proposta do livro passa por redescobrir 3 desejos centrais. E vamos começar pelo primeiro: a necessidade de ter uma batalha para lutar. Para pintar um quadro deste primeiro desejo, o livro vai buscar o arquétipo do guerreiro. Pensa-se logo em figuras como William Wallace em Braveheart. Aquela frase icónica: podem tirar-nos a vida, mas nunca nos tirarão a liberdade. Resume na perfeição este anseio por uma causa maior, algo pelo qual vale a pena lutar até ao fim. Mas atenção, a batalha aqui não é física, com espadas e escudos. Eldredge coloca tudo num contexto espiritual. Dentro da sua perspectiva cristã, os inimigos a combater são 3. O sistema do mundo, com os seus valores, a natureza humana decaída, que a Bíblia chama de a carne, e, por fim, o diabo. Muito bem, vamos ao segundo desejo fundamental. Depois da batalha, vem a necessidade de uma aventura para viver. Aqui, o foco sai do combate e entra no território do risco, da exploração e, claro, de fé. Há uma história no livro que ilustra isto na perfeição. É sobre um juiz que sobreviveu a uma tempestade brutal em alto mar num barco minúsculo. E o que é que ele disse depois? Foi o melhor momento da minha vida. Isto mostra bem aquele desejo profundo de arriscar, de nos sentirmos vivos ao testar os nossos limites. E a justificação teológica para isto, segundo Eldredge, é que o mundo foi desenhado precisamente assim, para exigir risco. Não é para ser um lugar seguro e previsível. A ideia é que só pode ser navegado através da fé e não jogando sempre pelo seguro. E agora chegamos ao terceiro e último desejo. E este é, provavelmente, o mais controverso de todos: a necessidade de ter uma beleza para resgatar. É importante esclarecer o que o livro quer dizer com isto, porque pode ser mal interpretado. A ideia não é de dominação, de todo. Pelo contrário, a proposta é que um homem é chamado a usar a sua força em favor de uma mulher, a lutar por ela, a ser de certa forma o seu herói. E o exemplo máximo disto no livro é a figura de José em relação a Maria. A citação que usam é muito forte. Ele oferece a Maria a sua força, ele se posta entre ela e toda aquela bagunça e leva bem no queixo, ele se gasta por ela. Fica claro que a ênfase é no sacrifício, no serviço e não em qualquer tipo de controlo.
Ok, então temos a ferida e temos estes 3 desejos. Como é que se juntam as peças? Como é que se cura a ferida para se poder viver estes desejos? O livro apresenta então um caminho para, como diz o título, reivindicar o coração selvagem. Este processo de cura é apresentado em 4 passos. Primeiro, a rendição, o ato de entregar a vida e especialmente aquela ferida a Deus. Depois vem o lamento, que é basicamente chorar a ferida, reconhecer a dor e o impacto que ela teve. O terceiro passo é deixar Deus amar, abrir os lugares mais feridos para receber compaixão e cura. E por fim, o passo final e talvez o mais difícil, o perdão. Perdoar a pessoa que causou a ferida. No fundo, tudo se resume a uma mudança de perspectiva que esta frase capta na perfeição. A vida não é um problema a ser resolvido, é uma aventura a ser vivida. É sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de aventura. E isto deixa-nos com a grande questão, a provocação final do livro. E se este desejo todo por aventura, por uma batalha e por resgatar a beleza, e se isto não for uma falha de caráter que precisa de ser corrigida? E se for, na verdade, parte do desígnio original? A forma como se responde a esta pergunta, bom, essa é a essência da mensagem de Coração Selvagem.